Senhoras e senhores, meninos e meninas, olá você, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde. Sempre para a CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A unidade da CEDIL em Santa Cruz é na Capitão Fernando Tatti, número 700. Clínica Colomé, onde o seu melhor se revela na Rua Galvão Costa, 152. Clínica da Visão, agende sua consulta também com optometrista Lucas Guitel, pelo WhatsApp 99 369 2624. Ainda Dr. Tiago Fortuna, atendimento e consultas cardiológicas, o atendimento na clínica Respirare, ou então você pode ter o atendimento também anexo ao Hospital Veracruz, ou ligar ainda 3718-1800. Instituto Regional de Especialidades, anexo ao Hospital de Monte Alverne, Reumatologia, Dermatologia e Otorrinolaringologia, Instituto Regional de Especialidades. Sangalen, ações em terapias de saúde, especialista no diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes. Marque sua consulta 3056-8686. E Uniodonto, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em Santa Cruz do Sul, na 28 de setembro, número 32. Falar em Uniodonto, vamos falar de odontologia hoje. Está conosco o Dr. Helder Dettenbaum, 25 anos professor da universidade, do curso de odontologia da Unisc, da Universidade de Santa Cruz do Sul. Formou 1.011 alunos. Nós temos hoje o privilégio de falar com ele, que ele está trazendo uma novidade. A Dettenbaum Odontologia, da qual o Dr. Helder é diretor-presidente, está inovando e tem um trabalho novo, o atendimento odontológico portátil, ou seja, o atendimento que vai na casa do usuário. Bem-vindo, doutor. Como é que funciona esse atendimento? Obrigado, Pedro. A odontologia hoje é sempre concentrada nas clínicas odontológicas, nos consultórios. Mas a gente sabe que hoje tem muitas pessoas que não têm a capacidade de se deslocar até uma clínica odontológica, porque estão acamados, estão hospitalizados ou têm deficiência de locomoção. Em virtude disso, nós há tempos estudando e os nossos clientes com maior idade perguntando se não poderia atender nas suas casas. Em função disso, nós também começamos a pesquisar equipamentos que eu possa levar numa clínica geriátrica, que eu possa levar na casa de um paciente, ou possa levar também num escritório de um empresário que não queira ou não tem tempo de ir ao consultório dentário e precisa de uma manutenção. Então a gente levou a compra e a aquisição de equipamentos com a parceria com uma colega. Ela trouxe o equipamento e isso nós vamos começar a disponibilizar para casas geriátricas, para pessoas com deficiência, onde a gente leva o tratamento odontológico na casa do paciente, dando conforto e tranquilidade no tratamento no seu lar ou na sua clínica. Se eu entendi, é uma cadeira, um compressor, equipamentos que são básicos. Talvez esses equipamentos são muito mais modernos do que era a odontologia há 20, 30, 40 anos atrás. Sim, esse equipamento é chamado Home Care. É um equipamento completo, é um consultório completo que é desmontável, a gente leva em maletas, monta no local que a gente vai atender o paciente e todo o equipamento que a gente tem num consultório a gente leva junto para o atendimento. Então, desde para fazer profilaxias, para fazer restaurações, para fazer alguma prótese menor e algumas cirurgias menores para dar saúde ao paciente que necessita. Quer dizer que tem até pequenas cirurgias, claro que não grandes, né, mas alguns, cirurgicamente falando, pequenos procedimentos podem ser feitos na casa, na residência ou no local onde a pessoa está. Com toda a segurança, conforto e esterilização, a gente leva o que é necessário para fazer o atendimento na casa do paciente. Primeiro, é claro, precisamos ir a encontro ao paciente, fazer uma consulta inicial, fazer a anamnese, ver a saúde geral do paciente, para depois nós indicarmos o tratamento melhor para esse paciente. Interessante isso, doutor, né? Porque vocês, o profissional
ele tem que ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer para evitar, em caso de daqui a pouco começar a mexer e ter algo mais complicado, para ter todo esse respaldo aí. Por esse motivo também a consulta preliminar. Perfeito. A consulta inicial é a consulta mais importante que a gente chama de tratamento odontológico, porque a gente vai conversar com o paciente, ver como está a saúde geral. Se tiver algum problema mais severo, a gente conversa com o médico responsável por esse paciente, tipo numa casa geriátrica. O paciente está acamado, ele não consegue se deslocar para fazer um atendimento odontológico, porque a gente sabe que a saúde começa pela boca e muitas doenças que estão na boca se transmitem para o organismo todo, principalmente a bactéria, o Streptococcus mutans, que se multiplica pela má higiene oral. Às vezes o paciente não consegue fazer a higiene correta, a cuidadora, a pessoa responsável, a enfermeira, também não tem habilidade para isso, então a gente faz um programa para esse paciente para manter a saúde. E com isso, com a anamnese, o exame clínico e o aval do médico, a gente propõe um tratamento. Proposto o tratamento, a gente vai realizar o tratamento. A gente leva todo o material esterilizado necessário para fazer aquele tratamento naquele dia. Por exemplo, o paciente tem que fazer a exodontia, a extração de um dente, que está doendo, que não tem como recuperar esse dente. A gente leva todo o material esterilizado, os sugadores especiais para fazer a cirurgia, os campos cirúrgicos no local onde esse paciente é atendido, ou na casa geriátrica, na sua casa, ou até num escritório, que no caso, se um empresário queira fazer um procedimento e não queira vir no consultório. Sim, doutor, tem uma outra questão, por exemplo, nós temos cadeirantes, nós temos pessoas que nem você falou, que talvez estão acamadas, pessoas de idade que não, ou alguém que por um motivo ou outro está aí por um longo período com problema, fraturas, enfim, de algum membro, ou fratura, ou fez uma cirurgia no pós-cirúrgico. Nesse caso, tu também consegues ir na residência ou no local onde as pessoas estão para atendê-lo? É nesse sentido? A gente consegue ir em qualquer local que possa ser atendido o paciente. No quarto dele, na sala, um local que tenha um espaço para ser atendido. Porque a gente monta a cadeira, ela é desmontável, a gente monta no local o equipamento periférico junto, né? E faz o atendimento no local do paciente. E também a gente atende toda a região, atende Santa Cruz, Vera Cruz, Rio Pardo, onde é que o paciente estiver no interior, a gente vai até o paciente e faz esse atendimento. Isso vale também para o interior, quando a gente fala do interior, para localidades distantes que, de repente, de forma coletiva, gostariam de ter esse atendimento? Sim, sim. Por acaso, como eu falei, primeiro a gente vai na localidade, vê a pessoa que precisa de atendimento, que tem dificuldade de locomoção, talvez até a cidade por problema motor ou problema de idade, talvez. A gente vai até o local, faz o primeiro atendimento, verifica as necessidades e depois leva todo o equipamento para fazer o tratamento mais curto possível em determinado tempo, não se prolongar muito, né? Porque daí o custo diminui, porque se tu levar o atendimento muito longo, o custo aumenta. Então a gente faz o exame inicial para depois propor o tratamento e levar o tratamento o mais rápido possível a esse paciente. Doutor, você que foi professor universitário de 25 anos, conhece toda a sistêmica, todo o sistema da odontologia. Quando a gente fala daquelas unidades de atendimento odontológico, os equipamentos são mais ou menos semelhantes a esses equipamentos que vão dentro daquelas unidades, mais ou menos isso? Até quando eu iniciei na prefeitura, há 38 anos atrás, eu iniciei na prefeitura trabalhando e a gente pôs um projeto em Santa Cruz, que foi uma unidade móvel, que foi um trailer odontológico e com equipamento montado dentro do trailer. Eu me lembro de você era integrante do Lions, né? Uma época. Sou do Lions ainda. É do Lions, né? Mais ou menos, eu acho que foi parceiro, a entidade foi parceira. Na época, esse trailer foi uma parceria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais sim. E com a prefeitura. A prefeitura, junto com a coordenadora na época, dona Gisela Heltz, a gente idealizou o trailer odontológico e eu consegui o consultório com o sindicato e o trailer com a prefeitura. A dona Gisela era gerente do SESC, é essa? Não. Ela era secretária da saúde do ramo odontológico. Sim, me lembro. Agora sim. E na época a gente fez esse trailer e atendemos todas as localidades do interior de Santa Cruz.
Santa Cruz, na época, era grande, era Grama de Xavier, Herveiras, Pinhal, Monte Alverne, Vale do Sol. Vale do Sol. Então, eu passei, na época, trabalhei 15 anos na prefeitura, só atendendo a crianças de 6 a 12 anos, nesse trilho odontológico. Isso é uma inovação. O home care é semelhante, só não tem o trilho odontológico. A gente leva. Mas os equipamentos carro, são parecidos? São todos parecidos. Todos, é o mesmo equipamento que a gente tem na clínica, a gente feito em maletas, a gente leva para a casa do paciente. Sim. Doutor, quando a gente fala do atendimento, por exemplo, alguém que está acamado, alguém que tem alguma, digamos, alguma doença que não possa estar indo ao dentista, enfim. Nesse sentido, isso também dá um certo conforto, como você falou, porque a gente acompanha muitas vezes casos aí, a questão da higiene bucal. Porque, às vezes, a higiene bucal não bem feita, ela acaba gerando coisa grave e que pode, muitas vezes, ter consequências, digamos, muito sérias. Nesse sentido, tu podes contribuir também para fazer, digamos assim, essa higiene, com esse equipamento, fazer essa higiene para pessoas que precisam de uma coisa mais detalhada? Sim, o equipamento é feito para fazer raspagem, profilaxia, remoção de tártaro. Hoje sabe-se, a medicina já comprovou que o Streptococcus mutans, que tem na cavidade oral, que está na placa bacteriana, está nos restos alimentares, que onde o paciente não consegue higienizar, na inflamação gengival, ele penetra na corrente sanguínea, vai se depositar nas articulações e vai se depositar na válvula mitral do coração, podendo levar a um infarto e problemas de articulares, como lesão de joelho, ou aquela pessoa que fez várias cirurgias de joelho e não cura, às vezes o problema está na cavidade oral, um tratamento mal feito de canal ou uma gengivite, uma periodontite, que é a inflamação gengival, pode estar agravando esse problema desse paciente. Doutor, tem muitos exames, e hoje vocês têm a tecnologia, e aí já fugindo desse atendimento, mas exames que na área radiológica, eu sei que você trabalha no futebol também, fazendo exames em jogadores de futebol. Quais são as coisas, digamos assim, que estão ali escondidas, que o dentista não enxerga sem equipamentos, sem exames clínicos, enfim, e que podem causar problemas para o atleta, para o ser humano, como você falou, gerar doenças cardíacas, articulações, enfim. O que tem escondido muitas vezes que vocês descobrem através de exames mais detalhados? Hoje, os exames auxiliares são as radiografias panorâmicas, as radiografias periapicais e as tomografias. Muitas vezes a gente faz uma radiografia panorâmica, aquela que a maioria dos dentistas pedem, onde aparecem todos os dentes numa radiografia só. Ela tem uma pequena distorção na região posterior. E às vezes lesões se escondem atrás dessas distorções. Mas com a tomografia computadorizada hoje, a gente consegue ver o dente em 3D e toda a cavidade oral em 3D. A gente então consegue detectar lesões que com a radiografia comum a gente não iria detectar. E com isso, prever um tratamento endodôntico que não foi bem executado pela dificuldade da radiografia normal, tumores que por acaso a gente descobre, né, pelas ressonâncias e pela radiografia computadorizada, e a gente pode pegar o dente e começar a ver ele em 3D. A gente vê todos os lados. Muitas vezes um tumor, um cisto, está escondido atrás do dente, onde a tomografia consegue pegar, mas o raio-x não pega. Então isso veio a ganhar muita qualidade no tratamento. E esse tratamento de canal mal feito pode acarretar lesões, principalmente nos atletas, lesões musculares graves, principalmente lesões de joelho e lesões nos músculos longos, estriados, onde o mutans é uma bactéria que é oportunista e quando tem pequena lesão de esforço, ela vai lá e potencializa a lesão e dá uma lesão mais grave. E tem vários relatos de jogadores, de atletas e também de pessoas famosas da televisão que tiveram problemas de infarto miocárdio por lesões da boca que veio agravar esse problema. Né? Doutor, quando a gente ouve, e fico pensando aqui, porque nós temos hoje muita tecnologia, mas tudo em algum momento pode não ser perfeito.
E aí você falou de um cisto, alguma coisa que pode, alguma coisa que não apareça no exame de imagem, mas que uma pessoa que tem toda uma experiência, você 25 anos de professor universitário, toda a experiência de consultório, toda a experiência familiar na área odontológica, qual é a importância, o que você diria para os novos agora, de se dedicar também a fazer um diagnóstico? Que eu tenho certeza que hoje, doutor, e me corrija se eu estiver errado, em alguns momentos você passa a teimar. Não aparece no exame, mas tem uma coisa errada. E aí tu começa a investigar por outros, porque assim, é um joelho que está doendo. Pode a pessoa ter os melhores dentes, mas se tiver uma infecção oculta, ela pode estar causando esse problema, como você falou, na articulação, em algum lugar. Nesse sentido, a importância de quem está começando agora, está prestes a se formar, ou recém-formado, de continuar insistindo quando alguma queixa há. Quando eu era professor, eu sempre falava, primeira coisa no atendimento odontológico não é abrir a boca do paciente. Primeira coisa do tratamento odontológico é sentar no escritório, conversar com o paciente e deixar o paciente falar o que está acontecendo com ele, quais são os sintomas, quais são os sinais que ele sente que está levando a esse problema. Porque muitas vezes o paciente chega no consultório, o dentista já coloca ele na cadeira odontológica, faz o exame, já dá o diagnóstico e faz o pequeno tratamento e manda embora. Não vê o paciente como um todo. Hoje a gente tem chamado check-up preventivo digital. Na clínica lá a gente tem uma filmagem 3D da boca, o exame radiográfico e tomográfico, o exame de sangue. Então todos esses componentes e o mais importante, a anamnese, que é a conversa com o paciente, através de 5 exames, a gente chega a um diagnóstico. Porque às vezes hoje se tem muitas doenças relacionadas ao estresse emocional. Hoje a vida corrida, todo mundo correndo atrás da máquina e não tem tempo, às vezes, de ir no dentista. Às vezes um problema está na vida do paciente, principalmente hoje no uso dos nossos celulares, né? Todo mundo usa o celular e daí o paciente vem com bruxismo, com problema de apertamento dental e dor na coluna em função do uso incorreto do celular. Tu pode fazer um teste, fecha a boca e desloca a boca para frente, tu vai ver que teus dentes esse movimento. Então a pessoa está com o celular trabalhando e começa a inclinar a boca e o teu dente vai indo para frente e para trás, para frente e para trás. Isso é um microbruxismo que leva com o tempo a um bruxismo severo, que leva com dores articulares, dor no pescoço, dor na cabeça, e às vezes a pessoa procura neurologista, procura médicos, e os médicos falam, você não tem nada. E daí eles pedem, vá num cirurgião dentista verificar como está a tua articulação. E daí tu vê que os dentes estão brunidos, estão gastos, né? Porque nós temos 2 tipos de bruxismo hoje, que muitas vezes as pessoas de idade, a gente detecta, o apertamento dental, só apertamento, que é chamado bruxismo passivo, e tem o bruxismo ativo, aquele que tu aperta e faz a movimentação. Raspagem. Faz a raspagem um dente no outro. E como são 2 dentes em esmalte, 2 dentes fortes, eles começam a desgastarem. Quando desgasta o esmalte, que é a estrutura mais dura do organismo, chega na dentina, que é uma estrutura mole, e daí começa a desgastar mais rápido e começa a dissolver, a trincar esse esmalte. E daí não tem mais solução sem a reabilitação, proteção desse esmalte. Doutor, o Augusto, que está gerando, nosso colega Augusto, está gerando os áudios e os vídeos, talvez ele não lembre ou nem conheceu as centrais de telefone, quando as pessoas passavam o dia inteiro atendendo telefone com a cabeça inclinada para um lado. Muita gente teve problema de coluna, muita gente teve problema de circulação, principalmente nas carótidas, onde diminui a pressão, diminui a circulação, né? Porque se você não mexer as pernas, ficar o dia todo, você vai ter problema. Então, é uma questão interessante que você está dizendo, porque aí eu já vou ampliar para outra pergunta. Tem muitas pessoas que às vezes têm dor na nuca, pressão no olho, dor de ouvido, estou com um problema aqui, não consigo virar a cabeça direito. E a coisa tem a ver com dente. Queria que você falasse em que momento a gente precisa observar isso
E desconfiar, isso vale para os profissionais também, desconfiar que alguma coisa tem a ver com os dentes. Um encaixe mal feito, alguma coisa nesse sentido. A má oclusão, os dentes não estão encaixando. Muita gente procura o tratamento odontológico para botar aparelho, para alinhar os dentes, em função da estética. Mas hoje a gente fala, a função do uso do aparelho é devolver a função correta dos dentes, levar eles para uma posição correta. Porque se estiver numa posição correta, a estética vem de brinde. Não adianta você fazer estética dos dentes anteriores e deixar os dentes posteriores numa posição errada. E com a lesão de esforço repetitivo, o celular, uso de trabalho, como tu relatou, o telefone, se tu fizer fechar a boca e movimentar o dente para o lado, tu vai ver que tua mandíbula vai fazer um movimento de lateralidade. E isso é uma doença chamada LER. E por isso que muitas pessoas às vezes adoeciam com problema de coluna por causa ficavam 6, 8, 10 horas fazendo atendimento desses telefones, né? Sim. E hoje a LER está diretamente relacionado com o uso do celular e nós temos vários pacientes que nos procuram por dor de cabeça, enxaqueca e que os médicos não detectaram nada. A gente pede antes de dormir, 2 horas antes de dormir, desliga o celular e não usa o celular. Ele vai fazer por uma semana um diagnóstico. E a maioria dos pacientes vem na semana seguinte falando, doutor, passou as dores. Porque eu ia usar o celular até na hora de dormir, e daí você dormia às 10 horas, na realidade tu entrava na fase REM do sono, que é aquela fase de relaxamento total, à meia-noite. Então tu perdia 2 horas de sono. E nessas 2 horas de sono, que você não conseguiu entrar na fase REM do sono, que é a de relaxamento total, você ficou fazendo bruxismo, ficou apertando os dentes, movimentando, e leva a dores severas. E pessoas chegam a tomar muito medicamento à procura de cura dessa doença, e não consegue curar. Doutor, qual é a importância do dentista e de quem trabalha na área de odontologia saber como era, digamos assim, a pessoa quando era mais nova? Você falou de manter a parte origem. Deus nos coloca, a gente nasce com o posicionamento dos dentes. É claro que muitos precisam ser corrigidos, enfim. Mas a grande maioria a gente nasce de uma forma para já isso tudo ser natural. Qual é a importância do médico, do dentista saber como era a pessoa, como ela tinha os dentes e como é que isso era quando era mais novo? Hoje, pessoas de hoje têm muita fotografia, tem muita exame de acompanhamento desde criança, vai no dentista. É muito mais fácil hoje o acompanhamento das crianças. Mas hoje as crianças estão tendo muito problemas ortodônticos e posição do dente por 2 fatores principais. Primeiro, grande uso de ar-condicionado, porque a criança nasce já num ambiente onde vai usar o ar-condicionado para dormir, por causa do calor e tal, e isso leva à secura da boca e muitas vezes a criança começa a dormir de boca aberta. E dormir de boca aberta faz com que a criança respire pela boca, não respire pelo nariz, e daí começa a haver uma protrusão dos dentes e na boca. Então isso leva a respirador bucal. Isso é um dos fatores, né? E aí eu quero te perguntar, depois você vai dizer o outro fator. Primeiro fator, ar-condicionado num volume, não, numa temperatura muito baixa. Qual é a temperatura que você aconselha? O ideal da distância é 23, 24 graus, que é o ambiente. Escutaram? 23, 24 graus. Mas não 17. Mas o ar-condicionado tira muita umidade do ar. Por isso que a pessoa abre a boca. Porque tirando a umidade do ar, as narinas começam a endurecer o muco, né? É o famoso tatuzinho. Sim. E fecha a narina, e daí a pessoa começa a respirar pelo bucal. Então, isso é uma das principais funções. Nós temos 2 estações, verão, ar-condicionado, e inverno, ar-condicionado, para esquentar. Então, a gente indica, no inverno, não usar o ar-condicionado, usar um aquecedor a água ou um aquecedor elétrico, hoje que tem a óleo, que ele vai aquecer o ar, mas não vai desidratar o ar. E seria o ideal, porque nos outros países, Uruguai, Argentina e Paraguai, os engenheiros lá já constroem as casas com os calefatores, né, que não secam o ar, mantém a temperatura ambiente, mas com ar úmido. Isso é o ideal. O segundo fator de problemas ortodônticos é a não mastigação mais. As crianças já começam
a ter alimentos industrializados e não usa os seus dentes para mastigar. Então, não mastigando, não há o crescimento ósseo para que os dentes se posicionem numa posição correta dentro do osso. Porque para fazer o crescimento ósseo, a pessoa tem que mastigar. E como veio toda a industrialização, com a industrialização veio maior índice de cárie, porque houve maior incremento de açúcares e farinhas na alimentação, e a parte que era mais dura, né? A criança já recebe às vezes uma papinha da mamãe, industrializada, com alto teor de açúcar, e a higienização não é feita corretamente, e a mastigação não acontece e não há o estímulo de crescimento. Então, isso é um dos fatores também que tem todo mundo, as crianças estão usando aparelhos ortodônticos de 3, 4, 5 anos para estimular o crescimento. A gente recomenda que a mãe, quando a criança começar a ter seus dentes, dá algo para mastigar, tipo cenoura, frutas inteiras para mastigar, porque a gente tem que usar mastigação. Na minha infância era cana-de-açúcar, doutor. Exatamente. A gente pegava um maço de cana-de-açúcar, ia embaixo de uma árvore e ficava se divertindo. Mas é uma cana-de-açúcar especial. Doutor, muito obrigado pela tua visita. Tá bom? Tá feito, então, aí o registro no Arauto Saúde de que agora nós temos também o atendimento a domiciliar, com todos os equipamentos para fazer o atendimento domiciliar na área da odontologia. O Arauto Saúde você pode acompanhar na Arauto News 89,9. Você acompanha também no Spotify em formato podcast, você acompanha no portal Arauto também em formato podcast, mas você acompanha também no YouTube, através da Arauto Play em vídeo. Compartilhe, um grande abraço e até a próxima edição.